está? Olha, o meu desejo é que você esteja muito bem, muito feliz. E hoje temos um programa muito especial. Um programa onde vamos conversar com o músico Werner Silveira, percussionista, professor, maestro. Então fique comigo, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Mas eu estou feliz demais, olha, há tempo que eu estou sonhando com este momento. E vou apresentar para vocês Werner Silveira. Bem-vindo, Werner, muito obrigada. Patrícia, eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui, eu acho que o papo vai ser bom demais. Nossa, a começar, né, que eu descobri que somos conterrâneos, né? Não sabia disso. Ipatinga. É, Ipatinga. Ah, sua mãe estudou com meu pai, Werner. Ah, eu acho que você já tinha me falado isso, eu estava esquecendo. Isso lá mesmo. na Escola de Música Isso Santa mesmo, Cecília, lembra? É, isso mesmo. Você chegou a estudar lá alguma vez? Eu cheguei, eu era bem pequenininho, eu tive umas aulas de piano, mas eu não gostei. Aí eu saí. Puxa vida, de piano. Pois é, o meu irmão mais velho, ele estudou flauta lá nessa escola. E o meu irmão do meio, ele, muito novinho, começou com uma banda de rock. Ele tinha 11 anos de idade e começou a tocar baixo e começou a cantar. E eu sou 3 anos mais novo que ele. Então, quer dizer, ele tinha 11, aí eu tinha 8 anos mais ou menos, e eu ficava vidrado no baterista da banda dele. Aí, imagino. eu fui para esse lado. Werner, pois é. Então, foi por causa disso que você foi atraído para a percussão. Exatamente. E propriamente para a música. Exatamente. Como que foi o seu caminho? Conta um pouquinho para a gente. Então, Patrícia, nessa idade, assim, eu adorava ver meu irmão tocar, né? Adorava. E tive muita influência dentro de casa, assim. O meu irmão mais velho, ele gravava fita para mim, assim, com fita cassete para eu poder escutar assim, Pink Floyd, Gênesis, sabe? Que eu era legal. Bem novinho. Os meus pais gostavam muito de escutar música no fim de semana. Meu pai sempre gostou de música clássica, então durante o fim de semana eu escutava e eu fui crescendo assim nesse ambiente. Quando eu fiz 11 anos de idade, que aí o meu irmão do meio, esse que eu estou falando, ele já tinha 14 anos mais ou menos, eu tomei coragem e pedi, quando terminou o ensaio dele, eu pedi para o baterista, o Bolão, Márcio André, eu falei assim, Bolão, será que eu posso tentar tocar bateria? Ele falou assim, claro, velho, pode pegar a baqueta e toca. E foi curioso, porque assim, eu sentei na bateria e toquei. Foi uma coisa, eu acho que eu observava tanto ele tocar, que eu depois, adulto, dando aula de música, dando aula de bateria, eu fui entender que o que eu fiz ali, na primeira vez que eu sentei no instrumento e toquei, às vezes eu tinha aluno que demorava 1 ano e 1 ano e meio para conseguir fazer. Tudo pela observação. Tudo pela observação. E aí as pessoas cresceram o olho, tipo assim, ué, esse menino tem talento. Aí um grande mentor meu, ele tinha uma banda em Belo Horizonte, né? E aí ele foi para Ipatinga para fazer um show lá na escola, no Colégio São Francisco Xavier. Ah, que delícia. Oh, gente, que saudade. Aí ele foi fazer um show lá e falaram para ele, isso eu não sabia de nada, falaram para ele, Riva, ó, tem um menino aí de 11 anos que o menino tem talento, vai lá ver. Aí ele chegou no ensaio, como quem não queria nada, me viu tocar, e aí foi interessante que ele virou para mim, foi na minha casa, me deu um par de baquetas, falou assim, olha, você vai pegar aqui essas bibliotecas, essas Barças, esses livros de capa dura, vai colocar em tal posição, você vai fazer esse exercício assim na baqueta, não tinha metrônomo na época, né? Ele falou assim, olha, pega esse relógio aqui, você vai ver o tic-tac dele. Tá brincando. E aí eu usava o tic-tac do relógio como a semínima 60, para eu poder estudar, ele me passou os exercícios e ele falou assim, quando você mudar para Belo Horizonte, você vai me ligar. Ele me deu o telefone dele, alguns meses depois eu mudei para Belo Horizonte, na primeira semana que eu estava em BH, eu liguei para ele e eu comecei a estudar música com ele. Quando que você veio para BH? Você estava com quantos anos? De 11 para 12. De 11 para 12. Quando ele foi lá, e eles falaram assim, nossa, o menino é um talento, e tinha o quê? 2, 3 meses que eu estava tocando bateria, eu tinha 11 anos. Que é isso, foi muito legal, assim, e aí, paixão, né? Não, assim. E aqui em BH, como que foi o seu caminho até entrar para o UFMG? Aí foi uma coisa muito interessante, porque existia uma tradição na época, assim, que os músicos, principalmente da música popular, assim, eles não tinham contato com partitura, se tocava muito de ouvido, o que para mim não é problema nenhum. Eu conheço grandes músicos que não sabem ler partitura e que são grandes músicos, tocam muito e tal. E um parênteses, altamente criativos, né? Altamente criativos.
Mas o Riva, a abordagem dele era diferente. Então, na minha primeira aula de bateria com o Riva, a minha primeira aula já foi a ler a partitura. Que maravilha. Então, o primeiro exercício que eu fiz sentado na bateria, tocando, eu já tinha que ler a partitura da bateria. Então, eu me habituei a estudar dessa maneira. Então, assim, na época também eu era atleta, quando eu mudei para cá eu comecei a jogar basquete, foram duas coisas importantes demais na minha vida, assim, que foi o esporte e a música. Não só pelo desenvolvimento da sensibilidade, mas desenvolvimento de disciplina. Sim. No esporte tem essa coisa de você trabalhar coletivamente, de você respeitar o outro. Então, assim, humanamente falando, duas coisas que foram fundamentais na minha vida. E a música eu fui seguindo. Aí eu gostava de tocar rock, tocava muito rock, aí depois eu fui para o rock progressivo, aí eu me apaixonei pelo jazz, comecei a tocar jazz. Quando chegou nessa fase aí da adolescência para poder decidir o que fazer, eu tinha muitos interesses. Eu era apaixonado por literatura, eu escrevia poesia, eu gostava muito de física, eu lia sobre filosofia com 15, 16 anos de idade, eu gostava disso tudo. Mas eu fui entendendo que se eu fosse fazer uma escola de filosofia ou de física, ou seja o que for, a música para mim ia ter que ser um pouco um hobby. Sim. E eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Mas qual que é o problema? Não tinha o curso de percussão na UFMG. Então, quer dizer, tinha bacharelado lá, graduação de piano, Sim. de oboé, de violino, mas percussão não tinha. Então, eu fui para a faculdade de letras, fiz metade do curso de letras. Werner, não sabia. Entrei em 96 em letras. Quando chegou no meu 5º período, eu falei, opa, está na hora de eu sair daqui, porque o conhecimento começou a ficar muito específico. Eu sempre fui um fominha do conhecimento, assim, mas começou a ficar assim, literatura portuguesa do século XVII, entendeu? E antes, nos primeiros períodos, eu tinha uma gama de conhecimento muito ampla e que me deixou apaixonado pela Faculdade de Letras. Em 98, veio o professor Fernando Rocha, de São Paulo, veio para Belo Horizonte e inaugurou o bacharelado em percussão. Uau. Em 98, teve uma greve gigante no UFMG. Isso mesmo. Foi quase no ano da minha formatura. Em 98. Aí, o que eu fiz? Eu tranquei a letras, pedi reopção para a música, fiz as provas específicas de música, mas não precisei fazer o vestibular. Eu fiz as provas específicas de música, passei, então, em 99, eu entrei para a faculdade de música. E eu entrei para a faculdade de música tocando bateria, porque naquela época, o que é interessante é que é o seguinte, naquela época não tinha uma escola de percussão orquestral, como eu trouxe algumas coisas aqui. Então, normalmente, quem entrava era quem tocava percussão popular ou bateria popular. Então, aí o curso foi se moldando, porque o Fernando ele entendeu que a necessidade era uma necessidade de ter aluno, e com os anos ele foi formando esses percussionistas de orquestra, que tinham um outro tipo de instrução, aprendiam a tocar outros instrumentos. Então, eu faço parte aí dessa primeira geração de percussionistas da UFMG. Que fantástico. Werner, pois é, e o desafio de aprender tantos instrumentos, porque piano é diferente, você vai aprender piano, piano. Piano, Você vai ver aqui essas teclas o tempo inteiro. Percussão, não. Timbres diferentes, materiais, toques diferentes. Como que é essa dedicação? Porque o curso de música é um curso pesado. Tem outras disciplinas que tomam tempo. E você também tinha uma vida. Exatamente. Como que foi isso para você? É muito difícil, assim, porque acaba que a técnica principal, que é a técnica de baqueta, eu já tinha desenvolvido muito tocando bateria. O fato da minha primeira aula de bateria aos 12 anos de idade já ter sido com partitura, fez com que eu tivesse uma vantagem muito grande também. Eu já cantava em coral, então eu cantava no coral do Arnon, no Madrigal. Ah, que legal. Então eu tinha uma boa leitura, tinha um bom solfejo. Quando eu comecei a estudar os instrumentos de teclados de percussão, que é xilofone, marimba, vibrafone, glockenspiel, para quem não conhece, esses teclados de percussão é como se fosse o teclado do piano. Ali, né, com as teclas brancas e as teclas pretas, só que não tem essa diferença de cor, né, são todas, mas é o mesmo jeitinho, e elas são bem maiores, e a gente toca com baqueta. Pois é. Os instrumentos como vibrafone e marimba, a gente toca com 2 baquetas em cada mão. Então, a gente consegue tocar harmonia, né? Além disso, tem os tímpanos, que são aqueles tambores enormes que tocam em orquestra, que eles também são afinados na nota exata que o compositor pede. Aí tem o pandeiro de orquestra, tem o triângulo, tem o prato, tem o bumbo, tem uma infinidade de instrumentos. No curso de percussão, a gente, nos 2 primeiros anos, são 4, né? Nos 2 primeiros anos, a gente tem um apanhado geral de todos esses instrumentos mais focados em orquestra. Então, a gente aprende tudo isso e, a partir do 2º ano, o percussionista ele pode ter uma escolha, tipo assim, eu quero me especializar em marimba.
eu quero me especializar em tímpano, eu quero me especializar em percussão múltipla, que são formações de percussão diferentes. Do mesmo jeito que você tem uma orquestra e você tem a música de câmara. Sim, né? sim. Então, assim, é como se todos os instrumentos de percussão fossem uma orquestra e a percussão múltipla é uma pequena música de câmara, que você junta vários instrumentos de percussão e toca. A diversidade de partitura ela é muito grande, porque cada partitura de percussão múltipla é uma partitura diferente que você tem que aprender. É como se você você tivesse que aprender um novo sistema para poder... Então, nossa, apesar do instrumento triângulo, o triângulo, apesar dele não ter a mesma complexidade de um piano, e é óbvio que não tem a mesma complexidade do violino, mas além de eu ter que dominar esse instrumento, eu tenho que dominar dezenas de outros instrumentos, né? Na filarmônica, por exemplo, eu sou músico da filarmônica, eu já tive que tocar até taça de cristal afinada. Que isso, velho? Porque o compositor pediu. Essa semana a gente está fazendo um programa na Filarmônica que tem aqueles sinos de vaca que ficam pendurados na vaquinha, que fica blim, 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 blim. A Filarmônica tem um jogo de 3/8 de sinos afinados. Então eu coloco os sinos como se fossem um teclado, um piano, e eu tenho que tocar aquilo dali. Então a percussão ela tem que lidar com uma diversidade de instrumentos. Esse é o desafio. Né? O grande desafio é esse, a gente dominar a técnica de dezenas de instrumentos diferentes. Pois é, Werner, e isso em pouco tempo, né? Porque você não tem há 6 meses para se adequar, igual você falou aos sinos. Tem que resolver, inclusive... Na hora. Na hora. Né? Tem que ter um dinamismo muito grande. Então, essa técnica que você passou por ela, das baquetas, te dá suporte, com certeza, para encarar isso aí. Isso, foi a técnica das baquetas para tocar um instrumento como caixa clara, por exemplo, né, que é a mesma técnica que eu uso para tocar o xilofone e o tímpano, mas esse preparo da partitura. Isso daí também é uma coisa que ela ajuda demais. E, assim, essa diversidade de instrumentos foi porque, hoje em dia, quem entra na UFMG para fazer um bacharelado, ou em qualquer escola do Brasil, já conhece, já toca esses instrumentos muito bem, porque tem escolas hoje que preparam esses meninos para tocar. Então, você não entra na universidade hoje sem tocar vibrafone, sem tocar xilofone. Né? Como eu estou ali no 2º ano de existência do curso, então eu tive essa possibilidade de entrar. Agora, é curioso, porque em 2 anos de curso, eu consegui me preparar o suficiente para poder passar num concurso público para tocar na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Isso é impressionante, Werner. Mas aí que tá. Orquestra profissional. Mas eu não tive outra... eu não tinha, na minha cabeça, que é uma coisa legal de eu falar aqui, inclusive para músicos que querem fazer um bacharelado, independente do instrumento, a minha cabeça já era muito bem formada, que era o seguinte, olha... Eu vou ter 4 anos para aproveitar o máximo que eu puder essa escola. Por quê? Porque quando eu sair daqui, eu não vou ter uma marimba para tocar em casa, eu não vou ter tímpano para tocar em casa, eu não vou ter vibrafone, porque são instrumentos muito caros. E eu tenho que ter uma casa gigante para poder colocar todos esses instrumentos juntos. Então, o tempo que eu tenho é aqui. Eu estudei demais nesses anos todos que eu estava lá. E o que fez com que no 2º ano de vida que eu estava tocando xilofone, eu tive condição de fazer um concurso público e passar para tocar numa orquestra profissional, que é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E foi lá que eu te conheci, tocando com você. Né? Nós fizemos, inclusive, um ano Carmina Burana. Exatamente. E eu fiquei apaixonada, porque os 2 pianos estavam bem à frente da percussão. E vocês da percussão na orquestra são um show à parte, Werner. Muito obrigado. Agora, esse concerto aí eu não tinha me formado, para você ter uma ideia. Não? Não. Eu não tinha me formado, eu me fui formar em 2003. Que é isso? Então, assim, é muito suor, muito suor. Poxa, e foi o que aconteceu. Eu me formei e aí, mundo, trabalho, aquela coisa, eu não tenho, assim, 1/10 do tempo que eu tinha para me dedicar ao estudo daquela época. Então, foi muito importante eu ficar muito concentrado nos estudos nesse período. Focado, né? Werner, vamos mostrar você tocando um pouquinho Pássaro de Fogo, aquele momento... Ótimo. Da catarse, né, Werner? Ótimo. Eu estava nesse concerto, quando você tocou, eu confesso que eu assustei, viu? Tomei todo mundo assusta. Susto. Todo mundo assusta. Vamos lá, vamos conferir?
Werner, fantástico, que apresentação maravilhosa. E como que é para você esse momento? Você agora é um músico da Filarmônica, fez essa apresentação belíssima, foi no final do ano passado. Foi o último concerto de 2021. Exatamente. Né? Esse momento aí do Pássaro de Fogo, como é que fica o coração sabendo que você vai assustar todo mundo? É interessante, porque ali, né, o vídeo pega exatamente o maestro atacando aquele trecho, né? Pão! E que na música se chama Dança Infernal. Tem toda uma historinha da lenda do Pássaro de Fogo que é maravilhosa, assim, mas se fosse um concerto que começasse dessa maneira, ninguém ia assustar. A orquestra afinou, entrou o maestro, vai começar. Pão, 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 pão. Beleza. Mas ali, a música que estava acontecendo antes era o Rondó das Princesas. Era o momento que o príncipe Ivar estava lá, ele chegou né, onde tinha aquelas princesas ali, e ele fica vendo elas dançando, elas brincando. É um momento de calma, tudo tranquilo, antes do rei Cachê chegar. Quando o rei Cachê chega, é o pão. Então, está todo mundo ali, tem gente que até está quase num estado de sono, assim, sabe? Que está relaxado. E aí vem aquela nota no bumbo muito forte, e isso assusta demais as pessoas. E o maestro, ele faz uma coisa que é interessante, ele fala assim, a música vai terminando, e ele não faz um gesto brusco. Ele fala assim, olha, se tiver que mudar a página, muda discretamente, não faz um gesto assim de que está acabando o movimento. A gente tem que emendar um trecho no outro, para que não estrague a surpresa. Então ele vai fazendo assim, de repente, pam! E aí você vê um burburinho da plateia assim. Não tem como controlar, Werner. Todo mundo comenta nessa hora. E eu que estava no público, realmente o comentário é alto, entendeu? Ai, que susto, né? E Werner, nesse dia ou, né, em todas as suas atuações como percussionista na orquestra, como que é a partitura de vocês? O tamanho das notas, né? Porque vocês mantêm uma certa distância. E vocês têm muita contagem também. Muitas vezes o triângulo vai ter, às vezes, uma participação que não pode perder aquele compasso. Como que funciona contando tanto o compasso? A distribuição também de vocês ali, quem fica com o quê? É interessante porque na orquestra tem uma hierarquia muito bem determinada. A gente chama de hierarquia organizacional. Tem um maestro, que todo mundo acha ali, que é o único líder do grupo, mas não é. Para cada família de instrumentos, né, seja o naipe de flautas, de oboé, o naipe de percussão, você tem um músico principal, que é o chefe de naipe, você tem um assistente de chefe de naipe e você tem um músico de sessão, né, que é o tutti, que é o meu caso, eu sou músico de sessão. Então, o chefe de naipe, que é o Rafael Alberto, ele pega a programação com antecedência e ele separa as partes. Ele fala assim, olha, em tal programa, Werner, você vai tocar prato, o Sérgio vai tocar não sei o quê, o Daniel vai tocar não sei o quê e eu vou tocar o xilofone. E ele dá muita abertura para a gente. Se tem uma música que eu quero muito tocar o xilofone, eu falo, Rafa, em tal programa eu posso tocar o xilofone? Claro que pode, não tem problema. Então, tem isso. A divisão ela é feita dessa maneira. A partitura é igual. Então, por exemplo, a partitura de xilofone, ela é igual a uma partitura de flauta. Igualzinha a partitura de flauta. Né? O compositor escreve aquela melodia, escreve aquela coisa, só que a partitura do xilofone vai ter muito mais pausa, vai ter muito mais silêncio do que uma parte de flauta de orquestra. Sim. A partitura de marimba ou vibrafone, ela é igual ao do piano. Uma pauta à mão direita e outra pauta à mão esquerda. Então, a mão esquerda na marimba se escreve na clave de Fá e a mão direita na clave de Sol, igualzinho o piano. Já o vibrafone não, é clave de Sol e clave de Sol, mas separa, né, mão esquerda e mão direita. E aí os instrumentos que não têm notas definidas, como o pandeiro, o triângulo, a caixa clara, se escreve o ritmo. O ritmo. Então é como se pegasse a partitura do piano que tem né, as notas todas. Lá vai estar escrito assim, taca, 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 taca. Então as notas são escritas, mas o ritmo delas, e aí a gente toca. E aí tem os sinais, aí a gente toca piano, aí toca forte, a escrita de caixa clara numa orquestra, normalmente ela é associada à música militar, aquela coisa... Então, cada instrumento, dependendo do compositor, ele tem um uso diferente, né? Mas a partitura é igual. E hoje você trouxe 3 instrumentos. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. 3 ou 4? São 4, na 4. verdade. Desse uns exemplos... Porque tem gente que acha que pandeiro são todos iguais. Isso. Triângulo toca-se da mesma forma e não é. Existe uma técnica, existe um refinamento.
Dá esses exemplos aí pra gente, Werner. O pandeiro é interessante porque o pandeiro é um dos instrumentos mais diversos no mundo inteiro. E para quase todas as culturas do planeta você tem instrumentos como o pandeiro. Que legal. Em todas as culturas tem. Então, eu trouxe dois tipos de pandeiro. Eu trouxe um pandeiro de samba, que todo mundo conhece, e o pandeiro que a gente usa em orquestra, que são bem diferentes. O pandeiro de samba, como vocês podem ver aqui, o que importa nele muito é o som da pele dele, eu vou mostrar. E as platinelas aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 platinelas no pandeiro de samba. Já no pandeiro de orquestra, a pele não importa tanto o som dela, mas olha a quantidade de platinela, que são duplas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Uau. Então são 18 platinelas, porque em orquestra, o som que a gente tira e a técnica para tocar é bem diferente. Então eu vou tocar um pouquinho do pandeiro de samba, apesar de eu ser um péssimo pandeirista de samba. Duvido. Mas eu vou tocar um sambinha assim, bem lentinho, que não vai me comprometer muito, e depois eu vou tocar um pouco do pandeiro de orquestra para vocês verem a diferença. Então o que importa no pandeiro de samba é o som da pele. A gente ouve a platinela também, mas é muito o som da pele. Isso daqui no pandeiro de samba, a gente usa isso aqui também, né? Mas o som de platinela no pandeiro de orquestra, ele é muito mais evidente. É para tocar trechos como, por exemplo, a ópera lá, que tem a Rabaneira, a Carmen, né? Então, a Carmen, que se passa tudo ali naquela coisa da música da Espanha e tal, então tem muito a ver com essa sonoridade aqui do pandeiro. Um samba no pandeiro de orquestra, vocês vão ver que horrível que fica. A gente escuta muito o som da platinela, não escuta o som da pele, mas a gente não usa esse tipo de técnica em orquestra. O que a gente usa em orquestra, no pandeiro, é isso aqui, ó. Então, é o mesmo instrumento, quer dizer, um de samba e outro de orquestra, mas eles são completamente diferentes, né? O uso deles é muito diferente. E um outro instrumento que eu trouxe para poder exemplificar essa diferença do popular para o som de orquestra é o triângulo. O triângulo, todo mundo conhece, esse triângulo aqui de baião, né? Para a gente tocar o baião, olha aqui. Esse último som que eu fiz, ele não é muito comum no baião. No baião é aquele ritmo que eu fiz aqui no início. Já o triângulo de orquestra, o metal dele é preparado para que ele tenha muito mais reverberação, como se fosse um som de sino. E, para que ele reverbere ainda muito mais, a gente não coloca a mão nele. Ele tem um suporte para o som ser bem reverberante. Então, olha a diferença. Que coisa linda. São instrumentos que têm funções diferentes. Um trecho de triângulo que eu acho lindo é a abertura do Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, né, que tem assim, pam, pam, param, pam, param, param, pam, 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 né? Aquele trecho, o Tchaikovsky se escreve o ritmo dessa melodia no triângulo. Então, escuta essa melodia aqui, ó. Pam, pam, param, pam, param, param, pam, pam, param. E o triângulo toca isso aqui nesse momento. Então, quer dizer, essa melodia que eu cantei, eu repeti o ritmo dela no triângulo. Então, isso é muito comum. É um triângulo que tem uma reverberação. Às vezes, é um final de uma coisa, de um movimento de cordas, assim, blá, 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 pim. Exatamente. Esse pim que reverbera, que tem esse som, o triângulo de baião não dá. E atinge a última pessoa da última fileira, Werner. Exatamente. Werner,
nós vamos ter que encerrar a nossa conversa, acredita? Mas o seguinte, não é para ninguém ficar triste, né? Porque vamos ter um próximo programa onde vamos continuar conversando sobre você como maestro. Então, Werner, aguenta aí, viu? Até lá, tá? Até lá. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada. Obrigado, pessoal. Bem, encerrando o nosso programa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Como que é gostoso ver a música, ouvir a música, mas também ter este momento tão especial, onde podemos acalmar nosso coração, orar a Deus. Feche os seus olhos.